Estamos vivendo um momento de crise mundial. Por conta do coronavírus, o Covid-19, muitos empresários têm nos procurado com dúvidas com relação a como devemos se portar diante da crise. Essa crise que afetou não só a questão da saúde, mas como também econômica. Meu nome é Leonardo Barbosa, sou advogado do Sebrae. Estou aqui para poder responder as principais dúvidas dos empresários baseadas na minha percepção pessoal. O primeiro ponto a se destacar é que o devedor ele não deverá assumir prejuízo decorrente de fatos de força maior, que é o caso do coronavírus. Nesse sentido, grandes instituições públicas ou privadas já têm se posicionado no sentido de flexibilizar os contratos, renegociar as dívidas, rever as penalidades, postergar a cobrança de determinados tributos ou boletos. Então, você, empresário, tenha certeza de que vai haver flexibilidade, o bom senso dessas instituições na cobrança dos tributos, das dívidas, do que quer que seja. As principais companhias aéreas, por exemplo, já afirmaram o compromisso de que não irão cobrar multa pela remarcação de voos até 31 de dezembro deste ano. Então, o consumidor ele não ficará prejudicado por conta de cancelamentos de viagens, por exemplo. O micro e pequeno empresário, por exemplo, que tem celebrado o contrato com a administração pública, o próprio artigo 65 da Lei 8.666 já lhe possibilita a renegociação, reequilíbrio do contrato decorrente de um fato de força maior, que é o caso do coronavírus. Isso quer dizer, na prática, que o micro e pequeno empresário ele não ficará no prejuízo. Com certeza o poder público irá rever as condições do contrato e igualá-las à situação originária, de modo que ele não fique em desvantagem. Questão relevante a se observar é se a empresa tem a obrigação de fornecer aos seus funcionários os itens de higiene necessários à coibição do vírus. Eu entendo que sim. A empresa, sim, tem o dever de fornecer minimamente as condições necessárias para prover a saúde dos seus empregados. Embora não haja nenhuma previsão legal que imponha algum tipo de sanção ao empregador, cabe sim à empresa, é dever dela fornecer as seguranças necessárias à não propagação do vírus. A Lei 13.979 deste ano, editada pelo governo federal, trouxe as diretrizes, os regramentos que as empresas devem adotar diante da situação que estamos vivendo. Então, se um determinado empresário apresenta alguma patologia ou algum sintoma, deve a empresa, tem a obrigação a empresa de afastar de imediato o empregado e este apresentar como contrapartida o atestado e a empresa afastar pelo tempo necessário esta pessoa. Se esse afastamento ele for superior a 15 dias, obviamente que o INSS deve afastá-lo. Se for menos de 15 dias, a empresa deve suportar este período e afastá-lo sem prejuízo da sua remuneração. E se a empresa, por exemplo, mandar o seu empregado para uma viagem a trabalho, pode o empregado recusar o serviço? Obviamente que temos que avaliar o caso concreto, mas diante do cenário que estamos vivendo, é razoável que o empregador evite esse tipo de determinação, principalmente considerando que no dia de hoje diversos atos estão sendo emitidos, publicados, proibindo o viagem, o traslado para outros municípios ou até outros estados. E para aqueles empresários que não podem parar a sua atividade, como exercê-las? A primeira alternativa é através do teletrabalho, do home office. Muitas empresas já estão adotando este procedimento. Deve, contudo, o empresário se certificar de criar meios e condições para que o empregado ele possa exercer a sua atividade no local externo que não seja o seu local de trabalho. Outra dúvida recorrente diz respeito ao empresário que quer saber se ele é obrigado a suspender as suas atividades. Salvo ato do governo, do estado ou do município, um ato público, não há obrigação de suspensão das atividades. Contudo, deve o empresário verificar as suas condições, a exposição aos riscos, aos vírus, para poder avaliar se é realmente prudente ele continuar exercendo a atividade no cenário que estamos vivendo. E para os casos em que o funcionário se recusa a trabalhar sob o argumento de que tem que ficar com um filho menor em sua residência,
Há poucos dias foi editada uma lei que proibiu o funcionamento das escolas e das academias. Então, muitos dos empregados eles estão diante de um cenário de que não tem com quem deixar seus filhos. Muito embora a gente se solidarize com a situação, não há obrigação da empresa de liberar os funcionários para este caso. Obviamente que deve haver a flexibilidade ou compensando eventuais horas do funcionário, ou então o obrigando a realizar hora extra quando a situação se resolver e compensar as horas que não foram trabalhadas. Questão importantíssima neste momento é como o empresário vai agir diante deste cenário. Pode ele conceder férias coletivas? Pode ele suspender o contrato? Pode ele suspender as atividades? Com relação às férias coletivas, prevista no artigo 142 da CLT, para que ela seja concedida, existem uma série de formalidades a serem cumpridas. Dentre elas, a comunicação ao Poder Executivo no prazo de pelo menos 15 dias de antecedência. Mas considerando a força maior do caso, eu entendo ser desnecessária esta formalidade, podendo sim o empresário conceder férias coletivas imediatas aos seus empregados. Obviamente que informando ao Poder Executivo também de imediato. Contudo, há de se observar que o empresário deve se obrigar ao pagamento das férias, além de 1/3 previsto em lei. Para os empregados que recebem até 2 vezes o teto do INSS, se faz prudente uma negociação coletiva com envolvimento ou até a comunicação ao sindicato da categoria. Porém, para aqueles que percebem mais do que 2 vezes o teto, um simples acordo individual entre as partes é necessário para que o ajuste seja firmado. Outra alternativa que se pode utilizar é a compensação da jornada prevista no artigo 61, parágrafo 3º da CLT. Ela disciplina que pode o empregador acordar com o empregado a compensação da jornada, ou seja, eventuais créditos obtidos pelo empregado ao longo do contrato, eles podem ser descontados neste período em que a atividade não está sendo exercida. Para finalizar, não podemos esquecer do quanto previsto no artigo 486 da CLT, que prevê a responsabilidade do poder público por qualquer ato que paralise temporariamente ou definitivamente as atividades do empresário. Então, futuramente, pode o empresário verificar inclusive a possibilidade de demandar junto ao município eventuais perdas e danos decorrentes da situação que estamos vivendo hoje. Espero ter esclarecido algumas questões importantes e estamos sempre à disposição para você, empresário.